Fala pessoal, beleza? Então, eu vou dar um breve resumo do meu curso de modelagem de rostos femininos, onde eu mostro como chegar nesse nível, nesse resultado que vocês estão vendo. Links e informações na descrição abaixo. Então, a ideia do projeto foi a seguinte: escolher um jogo antigo que se chama Hunting Ground e transformar, deixar a personagem feminina, a personagem principal, mais realista, que é essa que vocês estão vendo. Ela se chama Fiona Belly. O jogo é incrível, é um dos meus jogos favoritos e, me inspirando nos jogos atuais, eu tive essa ideia: transformar ela numa personagem mais realista, como Tomb Raider, Uncharted. E eu já estava com essa ideia há bastante tempo. E a referência que eu escolhi também. Ou seja, sem perder a essência do rosto de Fiona, sem perder a inocência que ela passa no jogo, capturando isso, entenderam? Só que, como eu mencionei, deixando ela bem mais realista. A referência escolhida, no caso a atriz, foi Catherine Winnick. Ela, para mim, foi a atriz perfeita para usar como referência no desenvolvimento do rosto realista de Fiona. Ela, para mim, ela tem todos os traços de uma Fiona realista. Só que, claro, com algumas mudanças, né? Você não vai fazer exatamente o rosto de atriz, você vai usar ela como referência para criar o rosto de Fiona. Assim como você vê muito na mídia atrizes sendo cogitada para fazer uma personagem, seja de quadrinhos ou seja de videogames, eu uso também desse lance de procurar boas atrizes ou até mesmo modelos para papéis. Já aqui do lado são as referências secundárias, são aquelas referências que te dão uma ajuda. Por exemplo, essa daqui eu gostei do formato dos lábios superiores dela, porque a maioria são aqueles lábios em formato de V. E essa daqui é bem redondinha. Eu gostei dessa ideia. Pode funcionar, né? A ideia é essa, é você fazer misturas, você ficar esboçando até chegar no resultado que você quer. Já essa última aqui, essa de baixo, eu gostei mais do formato do olho dela. Eu achei também bonito. É um traço bem delicado. E sem esquecer também de escolher a qualidade e o ângulo da referência principal, né? A frontal, lógico. A 3 quartos, eu peguei bastante, dá pra ver. Mas a minha preferida foi essa. E sem esquecer a de perfil. Essa daqui está muito boa, ela tem uma iluminação bastante interessante para enxergar os detalhes do rosto, a superfície do rosto, até mesmo uma planificação. Ou seja, é aproveitar cada detalhe do shape do rosto da referência principal e das secundárias. Tudo pode fazer uma diferença para chegar no resultado que você quer. É só estudar bastante todas as referências, todos os ângulos, observar cada detalhezinho que você olha e diz: poxa, está perfeito para aquele rosto que eu estou criando. E no meu caso é o que eu vou mostrar para vocês no curso, modelando um rosto feminino, escolhendo uma personagem antiga, que é a Fiona, e esboçar bastante para chegar no resultado desejado. Então, como vocês podem ver, comecei através de uma Z-Sphere e fui fazendo as projeções do ombro, da mandíbula, do crânio. E quando você aperta A, você já visualiza o polish. É uma estrutura bem simples, mas você só passa a usar depois que você adapta para modelagem. Aí, depois que eu adaptei, depois de um tempo de escultura, aí eu cheguei nesse resultado. Aí a minha preocupação inicial é a seguinte: já deixar no formato do rosto. Eu sigo um pouco a referência também, um pouco da estrutura da referência, mas sem detalhamento, lógico. Por exemplo, eu já deixo
as orelhas já com uma base interessante, já dou forma no nariz, já faço uma blocagenzinha no nariz. A boca eu deixo para decidir depois se eu deixo ela aberta, fechada, relaxada, meio aberta, enfim. Os olhos eu joguei eu joguei uma esfera, aí joguei Dynamesh, que eu aplico bastante Dynamesh e eu já deixo já com essa pálpebra aqui, e depois eu trabalho também quando eu vou começar a criar o rosto. Eu já deixo tudo aberto para depois começar a fechar assim como está na referência. Os olhos não têm um formato muito anatômico. Aliás, não tem um formato anatômico. Eu também começo a trabalhar isso no vídeo de criação. Isso aqui para mim é só mesmo a base, para já começar a criar o rosto nos próximos vídeos. Pronto, criei um rosto e esbocei algumas ideias. Dá para ver que eu não trabalhei a orelha ainda, o pescoço também não. Assim como o processo anterior, eu procurei trabalhar apenas a face, os elementos, trabalhar a anatomia de cada elemento da face. A boca, por exemplo, você vê que eu apenas fiz um teste aqui, pintei lá dentro com polypaint, deixei ela um pouquinho mais aberta, assim, mais ou menos aberta, bem suave, para ver como é que ficaria. Já o nariz eu segui um pouco mais da referência principal. Os olhos fui dando, misturando um pouco as referências. Enfim, tudo isso aqui é um esboço. Quando você está nesse processo aqui de criação, você esboça muito o rosto, você vai fazendo testes para ver como é que o rosto vai ficando. Você vai adicionando informações em algumas áreas. Ah, vamos ver como é que fica a bochecha, vou colocar um pouco mais de bochecha. Ah, vou afinar mais a boca, vou alargar mais o nariz e por aí vai. Aí eu gostei desse resultado aqui, mas eu acho que ela ficaria melhor em outra personagem. Podia ser. Eu acho que ela ainda está com o rosto um pouquinho maduro. Aí eu vou trabalhar mais para eu sentir mais o rosto de Fiona, para sentir mais aquela delicadeza do rosto da personagem principal. Então, aí no próximo vídeo eu já começo a definir o rosto, a deixá-la realmente do jeito que eu quero. Agora sim, eu defini o rosto como eu queria. Agora com a orelha bem mais definida, o pescoço, a boca eu defini como eu queria também, com os dentes mais à mostra. Segui as referências secundárias, como eu digo logo no início, sobre o arredondamento dos lábios superiores. Os olhos também. Veja como eu mexi bastante no nariz em relação ao modelo anterior. Então é isso. Basta agora adicionar os cílios e as sobrancelhas. Eu já faço isso nos vídeos seguintes. Mexi também no shape do rosto dela. Ou seja, já deu uma diferença legal. O que é bom de você observar bastante as referências, porque para chegar nesse resultado eu redobrei a atenção nas referências. Aí cada detalhezinho do rosto que você coloca na base já faz uma diferença incrível. Você já fica mais. Você vai ficando mais satisfeito com o rosto que você está fazendo. Então, no próximo vídeo, eu já vou adicionando sobrancelhas e os cílios. Já no vídeo seguinte, eu já começo a criar as sobrancelhas e os cílios. Para a sobrancelha,
eu fui passando mask por cima da pálpebra e depois eu dei extract, dynamesh e zero mesh para poder ficar com a malha interessante na hora de criar os efeitos de pelinho da sobrancelha. Aí eu usei esse brush aqui que eu mesmo crio e ensino como fazer no vídeo. E os cílios eu fiz no Max mesmo, fui utilizando Spline e depois eu aplico Hand Fur. Aí com a imagem do lado eu vou ajustando com cuidado e paciência. Leva assim um tempo. Depende de como você quer e da referência que você estiver usando. Aí quando você finaliza os cílios e as sobrancelhas, aí você já sente mais vida no rosto dela, você já sente aquela naturalidade da expressão do rosto. Um pouco do processo agora do cabelo. De começo eu fiz uns esboços, joguei uma esfera na cabeça dela e fui diminuindo o volume. Aí depois eu comecei a esboçar, usei alguns brushes como Slash, Dance Standard para fazer essas divisões. Isso aqui é só mesmo para ter uma ideia de como eu quero o cabelo no final. Fiz o rabo de cavalo. O rabo de cavalo dela é bem ralinho assim, ela demonstra ter bem pouco cabelo. Você quase não vê o rabo de cavalo dela. Aí fui jogando umas madeixas também para ver como é que ficava. Fui mexendo. Quando você chega num resultado assim que você olha e faz, pô, eu acho que já tá legal, acho que vai ficar bem bem interessante no final. Aí essa parte aqui é como se fosse aquela área da costeleta, onde o cabelo é um pouco mais puxadinho, como você vê aqui na própria Fiona, a referência. Depois disso, eu fui adicionando os Curve Tube, um a um, pacientemente, fui juntando eles com Inflate, no rabo de cavalo também. Isso Isso tem que ter muita paciência. Você já vê que já está um resultado ainda mais legal quando você adiciona os Cover Tube. Aí depois desse processo todinho, depois que você termina todo esse processo de colocar um a um, aí você dá Dynamesh. Depois que você dá Dynamesh no valor que não perca essa informação aqui dessas quinas, aí você copia o Dynamesh. Você copia o Dynamesh. Numa cópia do Dynamesh, você aplica o Zero Mesh e depois por cima do Dynamesh você dá o Project para ele gravar no Zero Mesh essas quinas. Você vai, claro, subdividindo o Zero Mesh, né? Depois disso, você apenas começa a detalhar. Depois que você detalha usando esse brush aqui que eu criei, que eu também explico no vídeo como se cria o brush, aí o resultado é esse. Depois de algumas horas de detalhamento, também muita paciência, fazendo fio a fio, aí você chega nesse resultado. Fiz uma amarra pro cabelo dela, lógico. Tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência, muita dedicação para o trabalho ficar bem legal. E eu procurei seguir bem o cabelo da Fiona original. A única diferença é que eu dei um pouco de volume aqui na divisão do cabelo. Depois disso, agora é partir para o próximo processo. Agora dando um pouco de explicação do processo da roupa. Vocês viram que durante todo o processo eu não fiz o torso inteiro. Então, eu joguei uma esfera por baixo e fui esculpindo até chegar
no formato de um torso. Como aqui na referência, se vocês cortarem pela metade. Já esses detalhezinhos aqui que vocês estão vendo na roupa, eu usei um pouco do lado criativo. Porque aqui no busto dela, da referência, você não vê com muitos detalhes. Aliás, ou quase nenhuma. Aí eu segui essa área daqui da roupa, na cintura. Aí eu fui jogando o mask no formato de como tá, né, essas plantinhas. E depois eu dei extract. Aí eu fui ajustando, moldando. Joguei um pouco de mask aqui nessa área. E depois eu dei inflate. Aí fui usando the standard também. E move para ajustar a ponta das plantinhas. Aí depois eu fiz aquele processo. Dynamesh, fiz uma cópia, apliquei Zero Mesh, depois eu dei Project para poder tirar aquelas tensõezinhas do Dynamesh que ele deixa. E essa área daqui, essa como se fosse uma escrita, já dá para ver mais ou menos assim, já dá para se ter uma ideia vendo a referência da própria Fiona. Aqui eu fui também Mask, depois Dynamesh, e no Dynamesh ele tem um botãozinho de Polish que eu apliquei para eles ficarem com a quina suave. E já esses diamantes, esse do busto dela eu fiz modelando no Max. E o colar também foi feito no Max. Sem esquecer que a roupa também eu usei Dynamesh e apliquei Zero Mesh com Project. Ou seja, foi um processo bem legal, bem interessante de se criar, até porque é uma roupa bem bonita assim, com estilo medieval, né? E assim no vídeo seguinte eu começo a fazer o detalhamento da pele. Claro que antes, já que eu já defini o rosto, eu faço o Zero Mesh. Mas antes tem aquele processo do Dynamesh, faz a cópia, depois dá o Zero Mesh, Project, aquele mesmo processo. Só que aqui eu tive um pouco mais de cuidado com o torso e o rosto, por causa do canto da boca. O canto da boca eu colei com Dynamesh e quando eu dei o Project com o Zero Mesh, aí ele deu alguns errinhos, assim, deu uma tretinha aqui no cantinho da boca. Mais nada demais, aí eu só fui ajustando. E depois de tudo resolvido com Zero Mesh, eu fiz o detalhamento. Aí o detalhamento eu não me aprofundei. Eu não fiz aquele detalhamento hardcore para Cinematic. Eu fiz um detalhamento mais simples, se não tão muito forte, me inspirando num trabalho de The Last of Us. Se você vê as meninas, não os homens têm um detalhamento muito forte, mas as mulheres, todas elas têm um detalhamento também assim, também mais leve. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu não ia nem detalhar o rosto, eu ia detalhar apenas a boca. Mas para o rosto não ficar com aquele lisão, aí eu joguei alguns poros. Deixa eu botar o Basic Material, que fica melhor para visualizar. Pronto. Fiz um detalhamento leve de poros. Joguei alguns traços aqui para definir também os poros, a boca e até mesmo o pescoço. Você vê, eu fiz aquelas lixas que todo pescoço tem, como aqui na referência da própria atriz. Pronto, aí foi um detalhamento bem de leve, para não ficar aquela coisa muito limpa, muito lisa. E pronto, apenas isso. No último vídeo do processo do rosto da Fiona, eu apenas
Pintei os olhos dela, ativei o botão de Material, escolhi o material Toy Plastic e pintei a bola do olho. Depois eu fiz o polypainting dos olhos dela, escolhendo a cor azul, que é a cor dos olhos da personagem. Depois eu fiz alguns ajustes em algumas áreas. Por exemplo, o colar eu levei para o Max de volta e dei um extrude negativo. Só para ter esse detalhezinho aqui, para ficar bem maneiro. E no rosto eu dei uma suavizada de leve na pontinha do nariz, tirando aquele excesso de planificação e aquelas tensõezinhas que o Dynamesh tinha deixado. Enfim, apenas isso. Lembrando que meu curso ele tem 11 vídeos que eu explico passo a passo todo o processo do rosto da personagem que eu mostrei em resumo aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem. E obrigado a todos que assistiram o vídeo. Obrigado mesmo, galera. Valeu!